E durante este mês de aniversário da igreja, nós estivemos meditando no tema Identidade 2020. E durante esta série Identidade 2020, nós falamos sobre as 5 solas. Se você não conhece as 5 solas, eu peço que você possa visitar o nosso canal no YouTube, você possa assistir a primeira mensagem dessa série, onde nós explicamos o que é estas 5 solas. Mas de uma forma bem simples e resumida. As 5 solas são 5 lemas que foram construídos depois da reforma, aonde 5 princípios, assim nós podemos dizer, 5 valores, foram defendidos pelos reformadores. Então, formou-se esses 5 lemas. Nós estudamos primeiro, Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Depois nós falamos sobre Sola Gratia, somente a graça. Depois falamos sobre sola as Escrituras, somente as Escrituras. Também falamos no último domingo, se não me engano, sola fide, somente a fé. Hoje nós vamos falar sobre solos Christus, somente Cristo. O lema somente Cristo, defendido pelos reformadores, é, em primeiro lugar, a reafirmação que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a afirmação feita no século XVI pelos reformadores, somente Cristo, ela era uma reafirmação de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E estou aqui falando de reafirmação, porque as propostas colocadas pelos reformadores eram um retorno às afirmações contidas nas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, orientando-o como lidar com os membros da igreja e o que ele, Timóteo, deveria ensinar a eles, Paulo escreveu as seguintes palavras. E hoje nós não temos na tela o texto, então eu peço que você possa hoje abrir a sua Bíblia ou no seu aplicativo. Você hoje vai acompanhar essa leitura, então, através da sua Bíblia, no aplicativo ou sua Bíblia de papel, né? A Bíblia, conforme você gosta, tem nas suas mãos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, e nós vamos ler somente a primeira parte do verso 6, tá? Diz o texto: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. O apóstolo Paulo estava falando claramente a Timóteo que Jesus Cristo é o único mediador. Não existe outro nome debaixo da terra, na terra e nem acima da terra que possa fazer mediação entre Deus e os homens. Ele afirma, volta a dizer claramente, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O que o apóstolo estava afirmando a Timóteo é, na verdade, a afirmação do próprio Senhor Jesus. Pois o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. E você pode encontrar estas palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Jesus afirmou ser o caminho. Isso significa que ele é o único caminho. Mas preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez eu digo, Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo que para chegarmos ao Pai é preciso ir a Ele. Jesus é o único mediador, Ele é o único caminho. Mas a afirmação de Jesus vai além. Ele está afirmando que Ele e o Pai são um. Não tem como você acessar o Pai se não o reconhecer como um com o Pai. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai. Porque quando você vai a Jesus, você encontra o Pai, porque Ele e o Pai são um. Alguns anos atrás, quando eu estava próximo de me casar, eu acredito que há umas 3 semanas do casamento, eu sofri muito com uma dor causada por uma hérnia de disco na 5ª vértebra da minha lombar. Por causa desta dor, eu quase não consegui ir para o meu casamento. Durante aquele mês, durante as 3 semanas, eu fiz diversos exercícios, orientados por médicos, fisioterapeutas, entre eles hidroginástica, RPG, para poder me recuperar e estar no meu casamento. Durante estes dias de tratamento, certa vez eu fui para a hidroginástica. Chegando na hidroginástica, estavam sentadas algumas pessoas aguardando o professor, e eu me sentei ao lado delas e fiquei aguardando. Mas elas estavam conversando, estavam bem entusiasmadas, falando de uma mensagem que haviam ouvido do padre Marcelo Rossi. Eles conversavam ali entusiasmados, e eles estavam falando então da mensagem que ele havia pregado, e tudo indica que ele havia falado sobre a mediação de Maria, e eles estavam empolgados, falando do poder da mediação de Maria ensinada pelo padre. Eu fiquei ouvindo, orei a Deus, eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim agora neste momento? Eu vou me silenciar, o Senhor quer que eu fale algo? E então o Espírito Santo foi colocando algumas coisas no meu coração, ao ponto então de que eu me voltei àquelas pessoas e perguntei a elas, pedi licença para que eu pudesse participar da conversa deles, e eles prontamente abriram para que eu pudesse participar daquela conversa. E quando tive a oportunidade, eu citei exatamente estas palavras do apóstolo Paulo, ditas a Timóteo para eles. E aí então eu perguntei a eles se eles acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. E eles me responderam: claro, a Bíblia é a palavra de Deus, não há dúvida disso, nós cremos. E aí então eu prossegui para outra pergunta. E eu disse então: mas vocês creem que Deus não mente? E novamente eles me responderam com sim. Claro, nós cremos, Deus não mente. E aí então eu disse para eles: a Bíblia diz que só há
um mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus. E como então pode Maria fazer mediação entre os homens? Eles ficaram olhando, quem ousou, na verdade, falar nada. Então eu lancei mais uma pergunta. Aí eu disse, se vocês não têm o que me dizer, eu quero então fazer minha última pergunta. Quem que está mentindo nessa história, afinal de contas? É a Bíblia ou o padre Marcelo? Aí pronto, né? Silenciou tudo, né? Nada me responderam e eu também parei. Dei um sorriso, né? E não quis prosseguir. Apenas levantar neles uma dúvida. Despertar neles um questionamento que pudesse sim fazer com que eles fossem para suas casas agora e pudessem buscar então a verdade. E eu fiquei comigo aqui assim pensando, só Deus sabe o que aconteceu depois, mas no meu pensamento eu fiquei imaginando eles chegando em casa e falando, deixa eu ver esse verso que esse cara falou, né? Deixa eu ver isso aí, peraí. Porque eles estavam tão, aí de repente, peraí, então alguém está enganando. Foi preso, ou é a Bíblia ou é o padre, alguma coisa está errada, né? É contra esta mentira de que Maria, José, Pedro, Paulo, São Jorge, São Judas, ou mesmo os papas, né, têm o poder de mediar entre Deus e os homens, que os reformadores pregaram, que somente Cristo é o único mediador. Muitos cristãos, ao longo da história, morreram por defender esta verdade. Verdade que está na Bíblia. Muitos morreram por isso. Mas o lema somente Cristo é também a reafirmação que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Então veja só, em primeiro lugar, somente Cristo é a reafirmação, porque a Bíblia afirma, eu estou dizendo que os reformadores então reafirmaram o que a Bíblia está afirmando, de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em segundo lugar, é uma reafirmação que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Quando os reformadores disseram lá no século XVI que Jesus é suficiente para a nossa salvação, estavam dizendo que o homem nada precisava fazer com o fim de contribuir para a sua salvação. Então o que eles estavam dizendo era que Jesus já havia feito tudo que foi necessário para a salvação da humanidade, para a sua salvação, para a minha salvação. Ele, Jesus, nos reconciliou com o Pai quando ainda éramos inimigos de Deus. Veja só, Jesus morreu na cruz e nos reconciliou através da sua morte, pagando o preço dos nossos pecados com Deus, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. E Ele já nos reconciliou. Ele fez isso na cruz. Por isso, hoje, só precisamos crer. E é por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. Então nós precisamos nos apropriar da obra de Cristo, da obra redentora feita na cruz. Conforme descreve então o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, a qual eu quero ler junto com vocês, Romanos capítulo 5, verso 8 ao verso 10.
Romanos 5, verso 8 ao verso 10. O apóstolo vai mostrar para nós que Jesus Cristo nos reconciliou quando nós ainda éramos inimigos. Então diz assim o texto bíblico: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele está querendo dizer que Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, isso significa que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos tornou justos. O preço do pecado foi pago. Nós éramos pecadores, estávamos condenados, mas o sangue de Cristo que foi derramado pagou o preço do nosso pecado e nos tornou justos. Muito mais, ele está dizendo, ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então ele está querendo dizer, em outras palavras, que você que creu neste sacrifício é salvo. É salvo. Porque se quando você era inimigo, Deus entregou o seu Filho na cruz para que você pudesse ser salvo, e uma vez que você creu, então agora você foi justificado e não está mais agora como inimigo, mas agora filho de Deus. Ele está querendo dizer, quanto mais agora que você está reconciliado com Deus, você será certamente salvo. Ele está batendo na tecla e afirmando. Então, quando cremos em Cristo, nós somos salvos. E nós voltamos a reafirmar aqui o que falamos durante todo este mês. Somos selados com o Espírito de Deus. A sua salvação já está garantida por Cristo Jesus. E não importa, agora veja bem que eu vou falar e vou falar isso e peço que você tenha muito cuidado. Não importa o pecado que você faz. Não importa. Não importa as tuas falhas. Não importa. Você foi salvo porque Cristo pagou o preço dos seus pecados. Você foi salvo pela obra de Cristo e não pela sua obra. Portanto, a sua salvação ela é garantida pela obra de Cristo e nada a ver com aquilo que você faz. Agora, por isso o apóstolo Paulo escreve e ele pergunta, né? Ele mesmo levanta questionamento, né? Bom, então, já que a graça de Deus precisa ser manifesta, eu ainda vou viver no pecado, só para Deus ficar manifestando a graça dele, né? É isso que estava acontecendo. Então, eu vou ficar pecando sempre para Deus mostrar que ele é bom. Não, de forma alguma. O próprio apóstolo fala isso. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você foi selado com o Espírito, e você compreendeu que você é salvo, porque Cristo pagou o preço, você agora deve viver como filho de Deus. Você deve espelhar a imagem de Cristo aonde você for. Você deve ser a carta viva de Cristo, mostrando graça, bondade, amor, vivendo em santidade, porque aquele que te salvou é santo. Amém? Portanto, queridos, carregar uma cruz por longos quilômetros, subir de joelhos uma grande escadaria, ou fazer qualquer outro ato de sacrifício, é voto de tolo. É produzir um sofrimento a si mesmo desnecessário, pois Jesus foi e é o único sacrifício aceitável pelo Pai. Você é salvo pelo sacrifício de Cristo e não pelas obras que você realiza. E é somente por este sacrifício que você é salvo.
Então, não adianta você carregar a cruz, não adianta você subir escada, não adianta você ficar fazendo penitência, se chicotear, não adianta estas coisas, porque a salvação sua é somente pela obra de Cristo. Você precisa crer e se apropriar dessa obra. Qualquer outro tipo de sacrifício que você fizer buscando algum mérito para que você seja salvo, é voto e ação tolo. Mas eu vou dizer que não é só tolice. Não. É incredulidade. É tornar a obra de Cristo vã. É rejeitar o que Deus já fez por você. Não, eu preciso fazer sacrifícios, eu preciso fazer... Você está negando o que Deus fez por você na cruz. Mesmo os sacrifícios aceitados por Deus no passado tinham um valor pedagógico. Eles não tinham o poder de remir de fato uma vida humana, mas eram aceitos por Deus, pois apontavam para Jesus Cristo, que seria sacrificado por todos os homens. Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado na cruz por nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. O texto está dizendo que Cristo na cruz sofreu o nosso castigo. Tudo que nos afligia foi colocado sobre Ele, e na cruz, então, Ele morreu a nossa morte, e dessa forma nós recebemos a vida de Cristo. Por isso Ele é o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz em nosso lugar. Nós é quem somos os pecadores, e o salário do pecado é a morte, mas Jesus nos substituiu, morrendo em nosso lugar. Por isso diz o texto: o castigo que nos trouxe paz, a paz com Deus, estava sobre Ele. Ele foi castigado em nosso lugar, e o castigo que Ele recebeu naquela cruz fez com que nós pudéssemos agora ter paz com Deus. Fomos justificados. A justiça foi feita em Cristo Jesus. O autor de Hebreus, ao falar do sacrifício de Jesus, ele diz as seguintes palavras em Hebreus capítulo 7, verso 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele, se referindo à pessoa de Jesus, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados. Jesus não tinha pecado, então ele nem precisava oferecer sacrifício por seus pecados. E depois, pelo pecado do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele está dizendo que Jesus, ele não precisa ficar constantemente oferecer sacrifícios como faziam os sumos sacerdotes no passado, que estavam constantemente, oferecendo sacrifícios para Deus.
Porque aqueles sacrifícios, como eu disse, eram somente pedagógicos, eram sacrifícios apenas para apontar o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele está dizendo, foi suficiente. Veja, ele fez isso de uma vez por todas. E é por isso que não precisamos mais oferecer sacrifícios. Não há nada mais que possamos fazer com relação à nossa salvação. Cabe a nós somente crer no que Cristo fez na cruz por nós. Não existe outro tipo de sacrifício aceitável por Deus, a não ser o sacrifício do seu Filho naquela cruz, porque só Jesus tinha sangue puro, 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 sangue inocente, porque toda a humanidade já nasceu no pecado. Eu e você, quando nascemos, já nascemos no pecado. Mas Jesus, e somente Jesus, não tinha pecado. E por isso só o sacrifício dele é aceitável por Deus. Portanto, qualquer sacrifício que você busque fazer para encontrar paz com Deus, perdão de Deus, sabe, para conquistar Deus, na verdade é uma ofensa a Deus. Você está recusando o sacrifício que o Filho dele fez por você. Mas o autor de Hebreus, ele fala mais ainda sobre este sacrifício. Eu quero ler com você então Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Diferentemente dos sumos sacerdotes no Velho Testamento, que entravam na presença de Deus, no Santo dos Santos, mas no espaço físico feito pelos homens, construído por homens, e que era tão somente uma representação do santo lugar onde Deus habita nos céus, Jesus entrou no verdadeiro lugar, nos céus, no Santo dos Santos, nos céus, na presença de Deus. E diz que ele fez isto não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ele entrou uma vez por todas e obteve eterna redenção. Quer dizer, Jesus fez o sacrifício naquela cruz, e este sacrifício valeu para toda a eternidade. Então, Jesus morreu pelos que viveram no passado, Abraão, Davi, todos que você pensar dos personagens bíblicos do passado, todos os homens da história do passado, ele morreu por todos, e também por todos que ainda virão a nascer. Ele fez isso de uma vez por todas, e ali ele obteve eterna redenção. Eu quero concluir dizendo para você que estes textos afirmam claramente que somente Cristo é suficiente para a nossa salvação. Qualquer acréscimo a essa verdade é um desvio da verdade. Qualquer tentativa do homem de se aproximar de Deus através de outro mediador ou por meio de qualquer outro sacrifício é uma declaração de incredulidade e também um ato de ofensa a Deus. Jesus Cristo é suficiente para a sua salvação. Creia nele de todo o seu coração. Deus te abençoe.